like a barrier, a river of space, a ribbon of time, like a barrier, a river of space, a ripple in time, like a barrier, a river of space, a ripple in time. Look at it this way, a river of space, a ripple in time, like a barrier, a river of space. A Sociedade Brasileira de Abiose, e essas boas-vindas são dadas aqui em nome do Departamento da Cerda Franca, na pessoa do seu administrador Paulo Cardoso Nunes. Nós iniciamos mais um workshop com a presença de dois irmãos, que a maior parte daqui não conhece, por isso eu vou apresentar. Aqui o nosso irmão Ademar Ramos, que é engenheiro mecânico e radialista da Rádio Mundial, e o nosso irmão Antônio Carvalho, advogado e radialista da Rádio Bandeirantes. A Sociedade Brasileira de Abiose é uma instituição, é um colégio iniciático, né, que se propõe a divulgar e a ensinar a doutrina do professor José Henrique de Souza, seu fundador. E nós temos aqui, já iniciamos esse ano também, nossos cursos preparatórios. Nós temos cursos preparatórios aqui, nesse departamento, às quintas-feiras, às 20 horas, e aos sábados, às 16. É sabido também, e aqueles que pela primeira vez nos frequentam, eu queria dizer que nós temos outros departamentos aqui em São Paulo. Um na Moca, na Rua Juventus, número 28, e outro na Dr. Arnaldo, no Sumaré. Dr. Arnaldo, não me recordo, 1639, segundo aqui o nosso irmão Ademar. Bom, eu tenho alguns avisos a vocês com relação ao workshop. Para todos que preenchessem esse questionário que nós temos aí, não é? Para que nós pudéssemos ter aí um perfil daqueles que nos visitam aqui. Tá bem? Por favor, pode preencher e depois entregar para as pessoas que estão ali fora que vão receber. Tá bom? Alguma dúvida? Eu pediria a todos que desligassem os celulares, né? Bipos, e para que não houvesse uma interrupção de atenção. Isso também, né? Notebooks, internet e tudo mais. Tá bom? Alguma dúvida? Muito obrigado. Boa palestra para todos. Eu gostaria, primeiro, bom dia. Bom dia! Bom dia! Eu gostaria, primeiro, para introduzir o professor Ademar, dizer que esse tema de hoje talvez seja, não sei, existe dificuldade em qualquer tema que ele desenvolve nessa área, talvez seja o tema mais difícil que tem, apesar de parecer o mais fácil, né? Dá-se a impressão de que nós vamos ensinar aqui a vocês a ler pensamento, etc. Levantar coisas pelas mãos, materializar coisas, um saca saibaba que materializa cinza na mão, né? Isso tudo é válido, claro. Eu tenho que contar uma historinha para vocês entenderem onde está querendo chegar. Toda sociedade que se propõe mental espiritualista, hoje, na verdade, é emocional. Mental mesmo, nós estamos longe disso ainda. O professor, quando fundou essa instituição, ele começou com o nome de Samyama. Então era uma sociedade mais emocional. Tinha danças esotéricas, né? Materializavam-se coisas, só parecia aparecer um elefante na mão dele, assim, no ar, né? Quer dizer, coisa que parecia algo, magia. Na verdade, tem gente que faz isso hoje. E mensagens apareciam dentro de cristaleira fechada, né? E mantras que vinham do Oriente para cá, na razão do ex-Oriente dos maçons. E aquilo impressionava demais os primeiros membros da sociedade. Aí o nome era Samyama. Depois, com o passar do tempo, ele transformou a sociedade em Dharana. Dharana, terceiro grau, o quinto grau da Yoga de Patanjali, já envolvendo esse chakra, quer dizer, mental. Mas ainda era emocional. Seria mais ou menos o professor
Ademar vai explicar aqui, ó. Impulsos, quinta raça mãe, isso aqui, mas só que ainda no sexto sentido, muito ligado ao emocional ainda, né? Então a sociedade continuou ainda bastante emocional, ela foi se organizando com muitos mantras que ele próprio criou, né? Ainda atraindo muita gente pelos fenômenos, que nós somos atraídos pelos fenômenos. Até que depois ele transformou a sociedade em sociedade teosófica brasileira, que ela deveria se unir à sociedade teosófica internacional, porque o professor veio complementar o que a Blavatsky ensinou. Se vocês forem no parágrafo 4º do primeiro volume da Doutrina Secreta em português, da editora Pensamento, vocês vão ler lá: e virá alguém depois de mim que poderá desvelar ou contar mais do que eu pude, senão ela teria sido queimada na fogueira no século XIX. Apesar que crucificada ela foi, coitada, né? Porque todo mundo que se propõe a ajudar a mudar a humanidade, a gente acaba com essa pessoa, né? Porque nós adoramos ainda criar ídolos. Dentro da gente, é fácil vocês perceberem isso. Se uma pessoa muito inteligente, não é o caso meu, pelo menos, é do professor Ademar, sim, começa a falar coisas que vocês não sabem, coisas que vocês vão fantasiando em vocês, criando uma certa idolatria, e a tendência depois é vocês começarem a imaginar como eu sou. Vocês vão estar sempre errados. Eu sou apenas isso que está aqui, eu não sei o que eu sou ainda, como é que vocês vão saber o que eu sou? Não tem lógica, mas vocês vão criar esse ídolo, não adianta, né? E vão sair atrás de mim até que eu fale. Eu tenho um exemplo interessante, estava até comentando com a minha esposa quando a gente veio para cá, um grande amigo meu, advogado, muito bom, sinal, ligado a uma sociedade esotérica muito boa também. Ele me ouvia no rádio, andou assistindo palestra aqui, virou uma espécie de discípulo meu sem eu querer, eu não quero discípulo, né? Ser ídolo de ninguém, mas ele começou a me seguir e achar que eu era um filhote de Avatar. A gente deve achar que o Ademar também era, não sei. Até que um dia, até que um dia ele me mandou um convite para assistir uma peça de teatro que o filho dele participava, e junto ao lado de um ator muito famoso, eu não vou falar o nome de ninguém porque fica chato, né? E é um grande amigo meu. E essa peça era Rei Lear, e eu muito desligado, eu entendi Rei Leão. Rei Leão, que mostrou uma ignorância shakespeariana total. Eu lembro de Shakespeare, Macbeth, sei lá, umas outras coisinhas aí, mas nada. Eu não quero estudar Shakespeare e acabou, não quero saber, né? Mas na cabeça de quem acha que a gente é um gênio, é isso, aquilo, a gente tem que saber tudo, né? E ele sumiu, quer dizer, a partir dessa data. Então, vocês estão verificando o aspecto emocional? Então, por exemplo, nós vamos fazer esse workshop. Esse dia eu falei Yorkshire, quem tem Yorkshire em casa, né? Então, a gente termina aqui tentando mexer com a cabeça de vocês, porque a eubiose é mental espiritualista, né? Quando a gente termina é comum. Chega uma pessoa aqui e fala assim: eu estou com um primo doente, dá para você mentalizar em cima dele, não entendeu? Né? Isso é karma daquele primo lá na banca, não adianta. A gente pode até tentar, mas não é por aí. A gente não está aqui para curar ninguém, a gente está aqui para mexer com a cabeça. Quando o professor mudou a sociedade de Dharana para a sociedade teosófica brasileira, sumiu a maioria de dentro, ele ficou chorando de um lado e rindo do outro, como se fosse Melquisedeque aqui na Terra. Quer dizer, não adianta, a gente tenta mexer com o mental das pessoas, mas nós temos uma preguiça tremenda, né? E o professor Ademar vai explicar justamente isso hoje, né? Que a gente não pode desistir disso, porque a tônica é essa, está aqui, ó. Isso aqui é a parte mais importante do workshop de hoje. Tanto está no meio até, né? O equilíbrio lá. Vocês observarem, ó. São 5 colunas, não sei se o Ademar não deve ter bolado isso, mas por acaso caiu lá está no centro. Ó. É o centro de tudo mental hoje. Nós temos que desenvolver o mental, senão a gente vai sair desse planeta, porque os que tiverem condição ficam, os que tiverem vão embora.
né? Então nós não estamos tentando salvar a alma, estamos tentando fazer isso ficar no globo da quarta cadeia planetária e desenvolver todo mundo junto, tentando criar uma elite pensante no planeta inteiro. É só isso. A Blavatsky tentou nos Estados Unidos expulsar ela de lá. Se fosse fácil, eles teriam agarrado a Blavatsky e deixado, mas não é. Os Estados Unidos achou preferível ter essas 2.700 e tantas religiões que eles têm lá e ficar cantando o tempo inteiro para Jeová, para Deus, para quem. Para Deus, você para de xingar, é que não está nem aí. Eles querem que a gente pense, né? Senão nós não vamos cumprir o que ele quer. Né? E tudo nos impulsiona para esse tipo de pensamento. Até hoje, quando nós passamos a sociedade brasileira neobiosa a partir quando o mestre desencarnou para dar um quarto nome, quarta cadeia, né? Quarta cadeia até quarto globo, que nós somos o quarto dia da criação, até hoje, né? A pessoa entra aqui com a intenção, vou entrar na sociedade lá, vou aprender a jogar tarô, depois vou ganhar um dinheirão com tarô, astrologia, vou aprender astrologia. Quando entra aqui, descobre que não é nada disso. E quando entra na série interna, para forçar o raciocínio, tem que ir nas revelações do professor, para ficar procurando lá dentro onde é que está a solução, é um enorme, não quebra-cabeça, vai saindo daqui e fica meia dúzia, aí entra mais um monte de gente, sai depois, quer dizer. Então é bom vocês já saberem disso já, os que estão aqui logo, né? Que aqui nós visamos trabalhar a cabeça das pessoas. Esses dons, eles vêm a partir do momento que a gente desenvolve o raciocínio, mas de uma forma tão lógica, tão extraordinária, que aí sim a gente ganha o quinto poder da yoga, o Kriya Shakti, onde nós vamos criar um ser afim com a gente, ou um ser afim como queira, entramos dentro, não reencarnamos mais aqui, né? Mas isso está muito distante. 400 mil anos, 500 mil, 800 mil, se começar agora, não vamos chegar nunca lá, né? Se deixar para depois, como a gente faz sempre, imposto de renda, na última hora, né? E tem gente que, sabendo disso também, deixa para o final da encarnação. Aí eu vou deixar para a encarnação seguinte, essa eu vou curtir só. Não é por aí. É isso, professor Levar. Bom dia a todos. Complementando o que o irmão Carvalho colocou, não é? Realmente o objetivo deste workshop é despertar a nossa consciência para o momento atual e também para tudo o que nós temos de disponível na natureza, principalmente na nossa natureza interior, e fazer com que isso possa aflorar, não é isso? Para quê? Para que nós possamos viver melhor, viver muito mais intensamente, entendermos melhor todo esse contexto evolutivo e levarmos vantagem, não é? Darmos uma digestão. Então, nós temos dons, nós temos capacidades, e a maioria das pessoas sequer sabe as capacidades que tem. Muitas pessoas morrem aí com mais de 100 anos sem saber os dons, as capacidades que ele tem. Por quê? Porque devido a um processo educacional totalmente errado, errôneo, e também devido a este desconhecimento, a ignorância dessas realidades, ele então acha que isto é coisa do diabo, que isto é coisa sobrenatural, que isto é uma coisa que ele não entende, não se esforça para entender e acaba não usando dons que realmente poderiam mudar a vida dele, não é? E o objetivo então desse workshop é falar desses dons, trazer esta realidade para que cada um realmente acredite que tem esses dons dentro de si mesmo e vá em busca do seu desenvolvimento. Como o Carvalho colocou, todo o processo de iniciação, todo o processo de evolução, ele está ainda muito na fase emocional, não é? Mas o objetivo de uma escola de iniciação é mental, ou seja, ter consciência do que nós somos, ter consciência da nossa realidade e usar isto de uma maneira consciente. É sempre consciente, não é? E o primeiro ponto que nós temos que tratar hoje é nos posicionar. Esse já está bom, parece que é praga, sempre dá zero. Pega isso aqui. Bom, esse aqui está dando para ver? Bom, o primeiro ponto, então, que nós temos que tratar é o nosso posicionamento na fase atual. No último dia 20, nós tivemos realmente uma mudança muito forte
uma mudança cósmica, e nós entramos realmente numa nova fase, numa nova época, não é? Às 16 horas e 16 minutos da quarta-feira, dia 20, nós entramos então exatamente no século 21, de acordo com o calendário não que a igreja colocou, que é o gregoriano, mas no calendário astronômico da astronomia e no calendário também astrológico da astrologia e na realidade do próprio tempo, tá? Então, às 16 horas e 16 minutos foi realmente um momento muito importante. E quem estava em sintonia com estas forças espirituais, com este momento cósmico, pôde sentir excelsas vibrações naquele momento mágico, tá? E nada acontece por acaso. 16 horas e 16 minutos. 16 significa no tarô a casa de Deus, tá? É o arcano casa de Deus. Então, todo acontecimento importante na humanidade, ele relaciona-se à casa de Deus. Ou seja, o que é casa de Deus? Arcano 16, a casa de Deus é o nosso corpo, não é isso? O nosso próprio corpo, dentro desta polaridade, é a casa de Deus. Então, nós somos um templo, o nosso corpo é um templo de nossa consciência, do nosso mestre, do nosso Cristo interior. A Terra é a própria casa de Deus. E esse Deus nós chamamos que é Melquisedeque, esta consciência que imprime toda a evolução no planeta Terra. E a casa de Deus também é a própria abóbada celeste, o próprio firmamento, o próprio universo. E o firmamento diz, né, firmamento, né, que é a afirmação da nossa própria evolução, do nosso futuro. Então, o nosso futuro está no firmamento. Quando a gente olha para o céu, aí vem a astrologia, que usa os astros para falar do nosso futuro, do nosso destino. Então, dia 20, às 16 e 16, a nossa casa, né, a casa individual, a nossa casa global, que é a Terra, e a casa cósmica estavam em sintonia naquele momento. Então veja a numerologia, a beleza da numerologia, tá? 16, 16. Então veja que a humanidade mudou naquele fatídico dia 11 de setembro, não é? Do ano passado. E a loteria nossa, como eu já falei, deu 16.666. Então mostra no 16 que a casa de Deus, que é a própria Terra, realmente está mudando e os conceitos estão sendo quebrados, tá? E ninguém pode negar que aquele acontecimento mudou o mundo e essa mudança ainda não chegou, ela tem que chegar, que é uma quebra do domínio, é isso que nós sempre falamos. O domínio não pode mais existir, nós não podemos ter mais domínio, não podemos ter mais a sequela do domínio, que é a guerra, não podemos mais ter fome, não podemos mais ter peste. Este é o recado daquela quebra daquela torre. Esta é a grande realidade. Se você puder falar um pouquinho do lado do microfone, você está dando uns soprinhos e capaz de atrapalhar um pouco a gravação. Mas ainda dentro disso que o Ademar falou, do domínio, ele começa no dia a dia com a gente em casa. Quando um homem tem uma namorada, a mulher tem um namorado, tem um marido, temos um amigo, né? Qual é a tendência que a gente tem? Se um amigo começa a dar atenção para outra pessoa e menos para a gente, o que acontece? Ciúme. E a gente quer amarrar a pessoa e impedir a evolução dela, porque ela fazer o que a gente quer. Mesmo o mais humilde dos seres, o Gandhi, por exemplo, naquele princípio de não agressão dele, ele chegou a um ponto que um inglês que o acompanhava para todo lado, que escreveu uma biografia dele, viveu com ele muitos anos, um dia disse para o Gandhi assim, mas é terrível ser um ídolo, né? Ele falou assim, assim, e o pior é que eu me transformo em escravo deles, porque eu tenho que tentar ser para eles o que eles acham que eu sou. E se eu ficar diferente, eles param de me seguir e me matam até, né? Eu preferia que eles me cuspissem na cara em vez de me seguir, então. Olha como é difícil a coisa, né? Então, diante de uma complexidade extraordinária, que o verdadeiro amor da pessoa, a gente bate no amor de novo, né? O verdadeiro amor da pessoa é liberação. Agora, liberar, a gente tem a sensação de estar perdendo algo. Então, aquele princípio de arrancar, que nos foi dado, que o Ademar falou dele agora há pouco, 18 milhões de anos atrás, pelo quinto senhor,
o egoísmo, que na verdade não é mal, né? E que nos faz ter a sensação de estar ganhando ou perdendo, né? Esse egoísmo é apenas para que haja um jogo mental, mas nós não entendemos isso. Continuamos querendo prender um homem só para mim, uma mulher só para mim. Ah, ele vai sair com outro, vai sair com outro. Não, não é isso. Isso tem que começar em casa. Porque quando a gente vai para a presidência da República, depois a gente age lá como agir em casa. E começa a impor também lá. Quer dizer, ali é uma democracia americana. Seria até um exemplo para o mundo em determinados casos. Mas chega na hora H, o americano, em vez de ele, apesar de ele impor para ele também, mas lá é uma imposição legal, né? Ele impõe para o mundo, é pior ainda. Ele vira um ditador mundial, né? Enquanto a própria democracia americana, vocês verificarem, eles cometem cada absurdo terrível. Uma criança de 5 anos é capaz de ir para a cadeira elétrica. Eles queimam na cadeira elétrica um cachorro que mordeu uma pessoa, uns negócios muito atrapalhados que nós não temos no Brasil, infelizmente, né? Então, e todo... Como chama? Está ouvindo lá embaixo? Bom, Se ouvir, para. Se vira para lá, para. Então não vira. Então vira. Então, todo esse posicionamento nosso nessa fase é fundamental. Nós temos que quebrar o domínio, né? E o domínio, ele realmente começa em casa. E o principal domínio que nós temos que ter não é sobre os outros, é o domínio sobre si próprio, né? Nós temos que dominar a nós mesmos e não dominar aos outros. Nós temos que usar esse aspecto desse próprio domínio. Então veja que nós estamos entrando agora realmente no século XXI, porque de 21 de março de 2001 até 20 de março de 2002 nós fizemos o primeiro ano, completamos o primeiro ano, que é a unidade de contagem do século XXI e a unidade de contagem do terceiro milênio. Então nós já estamos, podemos dizer, no século XXI, estamos no terceiro milênio, estamos realmente dentro de um novo impulso. E este impulso, cosmicamente, pelas forças espirituais, eles são dados na face da Terra, são jogados na face da Terra, no momento de equilíbrio, que nós chamamos momento de equinócio. E veja que no dia 20, às 16h16, o Sol, então, estava num ponto mágico que a gente chama ponto de equilíbrio, ponto de referência, ponto de escravidão, ponto vernal, que é um ponto onde a astronomia usa para fazer a referência, medições, localizações de tudo que existe no universo. Então o Sol estava simultaneamente no Equador e na eclíptica, que é o caminho aparente que o Sol descreve no firmamento. Então ele estava posicionado exatamente naquele ponto. E aquele ponto do Equador terrestre estava em sintonia com o mesmo ponto do Equador da abóbada celeste, do Equador celeste, não é? Então é um ponto de referência da Terra com tudo. Nesse momento, momento mágico, o dia tem exatamente 12,0000 horas e a noite 12,0000 horas. E todo ponto mágico, todo ponto de equilíbrio, não é? Realmente o mal não tem poder e o bem não tem poder. Os dois são jogados na face da Terra. Então nós recebemos toda uma consciência, recebemos toda uma carga positiva e negativa exatamente naquele ponto que nós chamamos ponto de equinócio. E nós temos a maior dádiva que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio. E em cima então desse momento agora, nós podemos mudar a nossa vida. E se nós conhecermos as nossas capacidades, vamos aprender como desenvolver essas capacidades, usá-las e realmente mudar a nossa vida. Fazer da nossa vida uma vida poderosa, uma vida de resultados, uma vida consciente, e esse é o momento ideal. O equinócio do ano passado tinha forças, porque todo equinócio tem força, mas esse é especial, porque nós mudamos realmente de um ponto, mudamos do século XX para o século XXI, do segundo milênio para o terceiro milênio. E veja, nesse momento, a cada dia 20 para 21, nós temos todo um término do zodíaco, ou seja, termina o ciclo de peixes no dia 20, no dia 20 de março,
e começa o ciclo de Áries no dia 21 de março. Então, toda vez de 21 de março a 20 de março do outro ano, nós temos o giro completo do zodíaco. E a faixa do zodíaco é uma faixa que está no Sol, 14 graus à esquerda, 14 graus à direita da linha onde o Sol aparentemente faz o seu caminhar, não é? Então, as 12 constelações do zodíaco estão aqui. E exatamente naquele momento, naquele ponto vernal, nós temos o término de Áries, aliás, o término de Peixes e o começo de Áries. Então, cada vez que começa Áries, começa o impulso ariano. Então, toda vez que nós entramos nesse dia 21 de março, nós recebemos o impulso da nossa raça-mãe ariana. Lembrando que toda a humanidade, todos os povos são arianos, não apenas os descendentes das teorias de Hitler, né? E esse impulso ariano que o Alemão está falando, nada mais é que maná caindo do céu, ou manas, mental abstrato. Esse é o impulso. Esse é o verdadeiro maná, esse alimento espiritual. Quer dizer, ou um pouco mais de uma energia mental que está sendo injetada na gente. Vamos supor, o planeta está com 220 já, passou para 221 volts, para obrigar a gente a pensar mais. E as pessoas vão receber esse impulso. Ou elas partem para o raciocínio, ou queimam os neurônios, acaba, então perde mental. Ou exercita para melhorar, ou perde. É só escolher. Quer dizer, perde como? Se o professor Andemar não foi entendido nessa numerologia magnífica que ele está passando para vocês aqui, quando ele falou desse momento cósmico, né, em que o dia ficou com 12 horas e a noite com 12 horas, se vocês raciocinarem dentro da verdadeira numerologia, que não é para saber se é bonito ou feio, vai encontrar marido ou mulher, e se vai ganhar loteria ou não, não é isso a função da numerologia, ela é cósmica. Deus usa números, sons e cores para fabricar universos, né? Esse é o sentido. Aí vocês vão entender e não serão baldados esforços para convencer disso. 12, 12, o que significa isso? A divindade crucificada na matéria. 2 vezes 24, 24 dá o arcano 6, que mostra que o que é Brahma em cima hoje é o sexto senhor da evolução, quer dizer, que está aqui conosco na Terra também, parte dele pelo menos, né? E de todo jeito que vocês mexem, vocês caem nessas coisas, não tem jeito de sair disso, né? Mas todo o objetivo de tudo isso, os sons, as cores e os números, é provocar o raciocínio e não mexer com o emocional para a gente ficar apaixonado por isso e ficar contemplando Deus o tempo inteiro. O professor José de Souza dizia que quando ele via alguém em Samadhi, que é contemplando Deus cara a cara, o tínamo do universo, ele sentia um desejo de enfiar o pé na bunda daquele sujeito para sair dali. Ele está recusando se evoluir de acordo com o plano cósmico. Quer ficar curtindo aquela maravilha, aquela beleza. Ué, então é melhor não ter nascido. Ele está aqui para se ralar, não é para isso. Vai no céu, em vida. Que é isso? Não. Então, e cada vez nós recebemos impulsos maiores. E nesse especial equinócio, nós recebemos um impulso muito grande. O maior ritual que nós fazemos aqui na eubiose, muitos de vocês ainda não podem participar desse ritual, muitos nem sabem o que é exatamente nesse momento. Tá? Ou seja, na passagem da meia-noite do dia 20 para o dia 21. Nós chamamos de ritual eucarístico. Tá? Ritual eucarístico. Então, é realmente um ritual, uma magia em ação, onde nós entramos em contato com essas forças cósmicas e canalizamos nesse ritual essas forças para cada um de nós, para fazer a verdadeira Eucaristia, né? O encontro com o nosso mestre interior. E é simplesmente água, é isso que a gente, não é uma água comum da torneira, mas uma água mineral, mas que tem excelsas vibrações, porque realmente dá essas forças naquela água. Então é uma água que nós tomamos para captar as águas do segundo trono, esta consciência, para mudar a nossa vida, e exatamente nesse momento. Porque cada um de nós tem que ser um Deus vivo, não é isso? Cada um de nós tem que desenvolver os seus dons. E é exatamente nesse momento de equinócio que tudo tem mais poder, e o maior ritual que nós fazemos é nesse dia, chamado ritual eucarístico. Não é? Então veja,
Além disso, nós captamos estas forças cósmicas e, pelo poder de todos que fazem este ritual, espalhamos estas forças para o mundo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: até quarta-feira da semana passada, nós tínhamos uma possibilidade para dons e para capacidades. A partir desta quarta-feira da semana passada, nós temos muito mais poder, muito mais facilidades, muito mais condições de adquirirmos dons e capacidades. Isso daí está claro para vocês? E veja que nesse ponto que eu falei 16 horas e 16 minutos, casa de Deus, nós temos dois pontos importantes também. Nós completamos o sistema solar dentro do calendário teosófico 1.955.884.802 anos. É o quanto está durando o sistema solar, a experiência que nós temos aqui nessa estrela. E veja, é muito tempo, não é isso? Mas isso não é nada, porque existem 150 milhões de estrelas na nossa galáxia, e nós vamos ter que viver 150 milhões de experiências, uma em cada estrela dessa. E existem 150 bilhões de galáxias, cada uma com 150 bilhões de estrelas. Então veja o que é eternidade. Homem, ser humano, isso que nós estamos vivendo é uma só. Então falta muito aí. Eu sempre que ouço isso, Ademar, eu me sinto atraído a repetir um negócio que eu repito sempre. Tanta galáxia, tanta estrela e etc. Mas aí vocês vão na distância de Zian, e tem uma instância que diz lá: quando o Buda surgiu para a vida, ou a cadeia planetária Terra, que é um negócio difícil de entender até hoje, eu vim falando dela, mas também não compreendi bem. Quando o Buda surgiu para a vida, só havia uma estrela no céu, a estrela Vega. Vocês vão de novo no Salmo 109, está lá. Ele, numa parte dele: eu te gerei do seio daquele escuro do céu, antes do luzeiro, antes do sol. Em 1370 a.C., não tinha uma estrela onde tem as Pleiades, hoje com a constelação enorme, com milhões de estrelas. Aí nasceram filhos de Cunatô e Nefertiti, isso é tudo para raciocinar. Cunatô e Nefertiti nasceram as Pleiades, as 7 menininhas lá. Hoje casaram, recasaram, divorciaram, separaram, fizeram Deus nos acuda aqui, e está aquele monte de mulher por aí, aquele monte de homem que elas geraram. Aí vocês olham para lá, tem milhões de estrelas. Até 1370 não tinha nenhuma. Então que diabo de universo é esse que está tão cheio de estrelas, na verdade? Será que sai tudo daqui mesmo ou não? Ó? E os universos paralelos? Será que o Ademar está falando dos paralelos ou não? Ó? Isso é que é importante vocês irem pensando. Ó. Isso é mental abstrato. E não ficar assim. Aí dá sono, daqui a pouco ele sai daqui, tem coisa que ele falou que eu não entendi. Ele tem que ir raciocinando, vai tentando contestar, derrubar o Ademar nos argumentos dele. Né? O Ademar não é um poço de verdade, nem eu, porque a verdade é provisória. Que nós estamos soltando umas coisas para vocês pensar só. Né? E também na mesma data, nós fizemos aniversário, não é? Aniversário da humanidade. Nós completamos 1.664.501.102 anos. Então, parabéns para vocês. Né? É o tempo mais que vocês levaram para chegar até esta personalidade. Olha só, não é fácil. Então, é o nosso tempo, a nossa idade, os nossos registros. Não é isso? E também, naquele dia 20 para o dia 21, nós tivemos também a mudança das estações, não é? Vocês perceberam como mudou o tempo, não é? E muda mesmo. Então veja que do dia 20 para o dia 21, nós mudamos no hemisfério sul, não é? A constelação típica do verão, que é Órion, essa constelação do Sol, Órion, solar, verão. Verão é Sol. E Sol, essa constelação de Órion, está ligada a todos os mistérios do Egito, não é isso? As 3 estrelas que formam o cinturão de Órion, as 3 Marias, que nós chamamos Mintaka, Aunilã e Aunitaka, elas têm a correspondência direta no posicionamento e nos processos de magia com Queops, Kefren e Quirinus. E o faraó era um sol vivo, feito homem, não é? Um avatar, principalmente Cunaton, Amenófis IV, que é o mesmo Jesus, que é o mesmo
nosso mestre, que é essa consciência que periodicamente se manifesta, ligado a estes mistérios. A tríade dentro do quaternário. Hegel, Saif, Bellatrix, Betelgeuse. É isso? Isso então acabou. Então acabou um ciclo que nós chamamos do Sol do verão e entramos num ciclo que nós chamamos de outono. É isso? Então, com a constelação de Leão. Então veja, Sol e entra Leão, que é o próprio signo solar. E começamos com o signo de Áries, ou seja, o Sol no ponto de Áries. Então isso significa uma mudança muito grande na Terra. É um processo de limpeza, é um processo de lavagem. Dia 20 é Arcano 20. Arcano 20 é julgamento. Então toda vez que ocorre esse ponto de equinócio, existe um julgamento. E esses são dados valores, positivos e negativos, como eu falei. E Áries, no sentido que o Odemar está falando, é o seguinte: como é o maná que cai, ele cai como vida e energia. O ariano típico, legítimo, eu sou de Áries, ele é doido, bem doidão. Ele é o maná que cai como vida e energia. Para transformar em vida consciência, mas uma coisa que eu já falei no outro York Shopping anterior. Eu já disse que o signo, na verdade, são o signo do fogo é um sol, né? Vamos supor. Mas, na verdade, é um sol passando pelos 12 sabadianos. Mas quando o ariano diz assim, vem comigo, pessoal, como ele é meio doidão, o outro que já está em Leão lá na frente fala assim, peraí, nós vamos planejar primeiro. Daí Leão ser um líder, supõe-se, melhor que Áries. Né? Vocês vão ver aí na história da humanidade muitos ditadores de Áries. Né? Então, significa o quê? Mais energia mental abstrata, o Odemar acaba de confirmar, injetada na Terra. Agora, quem vai transformar essa vida, energia, em vida, consciência, quem? Vocês estão entendendo. Se por acaso vocês não entenderem o que o Odemar está falando aqui, até o fim do eu vou dar um coque na cabeça de cada um. O objetivo é esse, é provocar a gente para sociedade poder entendê-lo, né? Daí eu gostava muito de fazer esse contraponto com o Odemar. A gente interrompe, atrapalha um pouco aí, mas né, a gente parar, pensar um pouco nessas coisas, né? E você ficar só ouvindo, aquilo vai entrando, passa a ser também ele fazendo a função de Áries. Ele está jogando maná. Vai comer muito maná, aquilo às vezes deixa ele e não consegue ir em frente, né? Então, e exatamente nesse ponto nós tivemos essa mudança de estação, né? Nós tivemos a mudança no hemisfério sul do verão para outono. Então, constelação de Órion, que é típica do verão, para Leão, não é? Que seria do outono. E do outro lado, no giro do zodíaco, as constelações que eles veem lá são diferentes, não é isso? Então, lá, no mesmo momento, no mesmo instante, aconteceu outra mudança de estação. Ou seja, no equinócio, no hemisfério sul, a gente muda de verão para outono. No hemisfério norte, do lado de lá, nós mudamos então do inverno, né, para a primavera. Ou seja, da constelação de Escorpião, Escórpios, para a constelação de Pégasus, o cavalo alado da primavera. Então, simultaneamente, nós temos dois impulsos, porque tudo é polar, é equinócio. Então, nós temos um impulso de lavagem, e temos, não de dólar, né? O impulso de lavagem e o impulso de renascimento e fortalecimento. Então, por isso que nós passamos pela rádio aquela técnica onde nós devemos usar as forças agora. Eu vou repetir rapidamente para que vocês possam usar. Então, nós temos que nos sentir como que uma árvore da vida, né? Uma árvore de vida, onde as raízes estão presas na terra e nós temos toda esta vida, né, nesta árvore da vida. Porque nós temos a árvore hierárquica, a nossa árvore hereditária, as árvores dos Kumamaras, das hierarquias, e a árvore representa o grande símbolo da iniciação. Então nós temos que nos considerar uma árvore no outono, está começando agora. E o que acontece no outono? Começa a cair folhas. Então agora é o momento de nós descartarmos, jogarmos fora todas as folhas que não prestam nessa nossa árvore. Então jogar fora o quê? Os insucessos, os dissabores, as melancolias, as amarguras, as tristezas,
os azares, cada doença, dor no dedão, joelhete, estômago, fígado, intestino, joga tudo para fora, todas as doenças para fora, as depressões, os estresses, as angústias. Nós temos que ficar pelado, gente. Ou seja, uma árvore pelada, porque estas folhas, nós temos que realmente mudar, jogar fora, não serve. Para que serve estresse, medo, angústia, tristeza, azar, derrota, insucesso? Esquece, gente, joga fora. Nós temos que ficar pelados. É o momento de nós nos pelarmos, ficarmos pelados. Depois, usar as chuvas do outono para lavar o nosso cérebro. E pegar o resto de tristeza, o resto de folhinhas, o resto de porcarias que a gente ainda tem e lavar mesmo, tudo isso daí jogar fora. E depois pegar essa água que entra dentro de nós, nas raízes, para fortalecer o nosso sangue, fortalecer a nossa seiva, para dar origem, não é, a uma nova árvore. E essa origem da nova árvore, nós temos também agora essas forças. Então, isso são forças do outono que vocês devem usar. A pessoa entra no outono, eu vou no shopping, eu vou ver o que tem de roupa do outono, né? Vou comprar guarda-chuva. Não, outono, a gente tem que ficar em outras férias, né? Nada de guarda-chuva, nada de roupa de outono, nada de galocha, né? Que não existe mais. Nós temos que usar as forças espirituais. As forças espirituais são essas. Ou seja, aquilo que acontece na natureza, no reino vegetal, nós temos que transferir para o nosso reino. Então isso é outono. Outono é mudança, outono é descarte daquilo que não serve mais. Aquelas folhas amareladas já não servem mais, vão jogar fora. E depois existe um impulso do outro lado, que é da primavera, que também acontece no dia 21 de março. E a primavera no hemisfério norte, ela tem os impulsos, porque tudo é terra, tudo está aqui. Então é o impulso do quê? De embelezamento, é o impulso de crescimento, de renovação, de transformação, não é? Tudo fica mais bonito. E por que então eu não vou ficar mais bonito, mais jovem, mais rejuvenescido, transformado? Esses impulsos estão aí. Por isso que nós temos que usar. E veja, já joguei as folhas fora, já lavei a minha árvore, já carreguei de água as minhas seivas, eu estou pronto. Aí canalizo estas forças da primavera e para quê? Realmente para fazer surgir novas folhas. Folhas da alegria, folhas do sucesso, folhas do entusiasmo, folhas do otimismo, folhas da beleza, folhas da fartura, da prosperidade, do sucesso, da alegria, do amor, né? Tudo isso. Fazer surgir também as flores, as nossas virtudes, que são as nossas flores. Então a primavera faz as flores, faz surgir, revigora toda a natureza. E fazer os nossos frutos, também surgirem nessa árvore. Eu coloco sempre a liberdade, a fraternidade, a igualdade, a consciência principalmente. São os nossos frutos que a gente vai estar. Eu vou passar, Ademar, para vocês aqui. Isso aqui é uma revelação. A árvore da vida que o Ademar está falando, na verdade, é isso aqui, ó. Nós temos 3 hierarquias arrúpicas, ou sem forma em cima, que praticamente não dá para falar delas, que são muito transcendentais, e 4 hierarquias rúpicas que trabalham a humanidade ligada aos elementais, inclusive. O pessoal fala tanto, eu vejo escolas iniciáticas falando, porque São Germano, o raio de São Germano, o raio disso, Kutum, o grande mestre e tal, mas não entende como é que isso funciona de uma maneira holística, universal, global, em todos os universos paralelos, etc. A coisa mais complexa um pouco. Aliás, não é complexo, é simples, é que ele não entende. A verdadeira árvore da vida, vocês têm no cerne dela em cima, Deus, Allah. Isso aqui é complicado, envolve um monte de língua justamente para confundir a cabeça dela. Allah. É o primeiro, está vendo lá? Né? Vocês têm a linha dos germanos e a linha dos Najib. Né? Essas 3 arrúpicas é que vão possibilitar a forma embaixo. Mas de qualquer forma elas estão ligadas a Maha Paranirvana e Nirvana. Maha Paranirvana é uma grande coisa que está acima do Nirvana. Paranirvana é algo que está acima do Nirvana ou do céu. E Nirvana, na verdade, é o céu, que é isso aqui, que é uma caixa, o azul do céu.
Quando fala ir para o céu, é ir para o plano mental. É esse aqui, ó, mental abstrato. Maná, caiu do céu. Estão percebendo? Isso materializado na Terra, você tem as linhas Serapis, Hilarião, Cutume e Moria, que formam a cruz. E esse é o verdadeiro arcano 12, ó, né, que dá essa roda que o Ademar está falando. Ó. Que na verdade, dentro da cosmogênese dos Brahmanes, o Ademar vai explicar o equinócio, esses tempos aqui ainda, né? Nós temos a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Yin e Yang, né? E se vocês virarem assim, dá o eixo da Terra lá, a Terra girando lá. E como ela gira lentamente para formar as eras, né? Dá o sentido oposto ao sentido do relógio, né? Que dá Ares, até os gregos, depois a era de peixe dos romanos, vem aqui a era de Aquário, que é essa que está nela agora, depois vai vir a era de Capricórnio, assim. Enquanto cada um de nós tem que fazer o contrário, vamos realizando Ares, Touro, Gêmeos, nós vamos assim e as eras vão assim. Ou, portanto, já desfaz tudo que é magia negra, que é magia branca. É tudo a mesma coisa, quer dizer, que é bem, que é mal, não tem, só tem um plano cósmico evoluindo, puxando a gente, empurrando a gente para frente. Se entendermos isso, daqui a pouco nós seremos nós a ensinar para a humanidade, a criar universos, ajudar a Deus. É isso que Ele quer, né? E não fiquemos presos aqui nesse mundo emocional. Eu acho aqui uma maravilha esotérica, né? Por exemplo, e desfaz de vez na cabeça de vocês aquela ideia: São Germano tem um raio maravilhoso, vamos atraí-lo. Não, peraí, são 4 raios. E afora os 3 de cima, que na verdade, Prana, Porrate, Kundalini, sei lá. A grosso modo é isso também, né? Essas hierarquias são tão importantes que essa dos Najib, eles aparecem como querem, porque eles são donos da forma, né? Eles estão ligados a esse chakra, né? A verdadeira ponte de Antacarana entre um mundo e outro, né? Os Najib fazem isso, mas eles também são os criadores de Maia, né? Na verdade. Eles são os protetores dos canais, das veias, das artérias do planetário Terra. E criam maias incríveis, são capazes de gerar uma montanha de 8.000 metros de altura, você chega lá, está lá, mas é maia. Ela desfaz num instante. Eles são o próprio Kriya Shakti. Eles são o próprio plano mental, né? Esses são os verdadeiros, né, Asuras. Eles são os verdadeiros Asuras. Nós somos, na verdade, filhotes deles, né, daqui para baixo. Isso é tudo o que o Ademar está explicando aqui, que vai caindo em nós, o maná que cai do céu. Eu acho que isso é uma revelação extraordinária. E todos nós temos esta árvore nossa, e temos que criar essa árvore, porque cada avatara, cada mestre da humanidade tem realmente uma árvore ligada, não é? Nós temos o Salgueiro, que é ligado a Hermésio Trismegisto, que é o Mangueira. Mangueira. É a mangueira, é a mangueira. Então tem o Salgueiro, que é a árvore de Tote, Hermésio Trismegisto, não é isso? Nós temos o Carvalho, o Carvalho, né? Que é a árvore de Ram, o famoso Ram, né? Dos druidas. Nós temos o ramo, eu não tenho árvore, eu tenho só ramos aqui. A gente só tem os ramozinhos. Mas a gente chega lá, é uma árvore pequenininha, mas a gente chega lá. Mas esse simbolismo da árvore é fundamental. Então o que nós temos que fazer nesse momento? Estas forças do equinócio estão presentes. Então faça uma lavagem, não é isso? Jogue para fora essas folhas, descartem tudo que vocês não vão precisar. E se revistam dessas forças de nascimento, de renovação, de transformação, de embelezamento da natureza que estão aí. É só canalizar e fazer realmente acontecer, não é? E veja que nós estamos no ano 2002. Entramos agora realmente em 2002, não é isso? E nós temos 2003, 2004, 2005, mais 3 anos. Então nós vamos dar mais 3 jogadinhas, não é? E já estamos em 2005. E a partir de 2005, nós vamos ter a consciência integral do Avatara na face da Terra. Está plasmado. Então vejam, esta data que vocês estão vendo aí, quanto que está? 16.000.
415, né? É uma data referenciada ao dia 14 de abril de 1957, se vocês voltarem no tempo. Né? Agora, se vocês falarem que o mundo vai acabar em 2005, eu dou um coque na cabeça de cada um. Porque o mundo acaba, não, pelo que o Demar falou. O mundo acaba. Então, veja, essa data é a data que o nosso mestre ganhou o consciência integral. Tá? E nós vamos ter uma nova manifestação de uma consciência integral na forma de Maitreya a partir de 2005. E quando essa consciência integral estiver no nosso meio, é só canalizar com ela. Nós temos essa capacidade de receber coisas maravilhosas dessa consciência. Então, faltam 3 anos. E veja, nós entramos então nesse período, adiante, nesse período que nós... Eu vou ficar parado. Bom, vamos ver, funciona. Então, esse período que nós chamamos precessão dos equinócios, ou seja, o céu que nós vemos no dia 21 de março, nós só vamos ver daqui a 25.765 anos. Ou seja, a mesma configuração celeste, o mesmo posicionamento naquele ponto vernal que eu falei, não é? Que é o Sol no Equador, simultaneamente na eclíptica, alinhado com o Equador celeste. O que a gente vê, só vamos ver de 25.765 anos. E faltam 3 anos para nós chegarmos num ponto, não é? Referencial cósmico, fantástico. É o ponto que a gente tem de uma nova civilização. Como o Carvalho falou, não é isso? Peixes vem aquário, então a gente tem um sentido de evolução. Nós temos que ter, realizar os 12 signos do zodíaco, os 12 temperamentos humanos. As civilizações fazem um ciclo contrário. Então nós estamos entrando em aquário, estamos saindo de peixes, não é isso? No signo é exatamente o contrário. Peixes vem antes de aquário. Aqui na civilização, no equinócio, na precessão dos equinócios é o contrário. Peixes, depois é que vem aquário, é inverso. Então, a cada período de 2.147 anos, nós temos um ciclo evolucional. Considera o término de um e o começo do outro, dá 2.000 anos líquidos. Então, de 0 a 2000, tivemos esta raça que nós pertencemos, a toda a humanidade, que nós chamamos teutônica, representada pela experiência europeia e o resto da humanidade, né, espalhada pelo mundo junto com o resto da humanidade. Chama-se teutônica, do ano 0 até o ano 2000. E quem deu essa tônica, quem trouxe todo o conhecimento foi Jesus bíblico. Não é isso? Do ano 0 até menos 2000 a.C., tivemos a greco-romana. De 2000 sobre o signo que nós chamamos de touro, não é isso? Não, de Áries. Aí foi Áries. Depois nós tivemos de menos 2000 a 4000 a civilização caldaica, egípcia, hebraica. Do ano 4000 a.C. a 6000 tivemos a hindu, né, proto-hindu. Então a cada 2000 anos nós temos um ciclo evolucional. E agora nós vamos ter a Era de Aquário mais 2000 anos de uma nova experiência racial. O professor Henrique Zé Souza gostava de ensinar a gente a mexer com palavras, análise anagramática, etc. Teotônica ou teotônica, né? Teotônica, teo, Deus, tônica, tônica de Deus. Se vocês observarem, nesses 2140, não, nesse tempo todo da sub-raça teotônica nossa, o que mais que ele está buscando senão Deus? Ou uma verdade objetiva que dê uma motivação para a gente viver? Que a humanidade mais busca, vocês estão buscando aqui. Não é isso? E em 1989 até 2005, um período de 16 anos, nós estamos terminando Peixes, que vai acabar em 2005, esse grande ciclo de civilização. E Aquário puro, já começou o Aquário misturado com Peixes em 1989, e Aquário puro vai ser a partir de 2005. Então faltam 3 anos para acabarem todos os valores da Era Antiga. Então veja, o mundo todo deixa tudo para a última hora. Então esse ataque às torres é um aceleramento do processo. Foi um aviso: olha,
abre o olho. Se não mudar, vem mais cacetada. Está tudo preparado. E quem provoca isso não é o Osama Bin Laden, como a gente falou, está cansado de falar. Quem provoca isso é o próprio anticristo, dentro do aspecto rigor dessas linhas iniciáticas que a gente fala. Tá? Então veja, temos 3 anos de mudanças absurdas na face da Terra. Eu nem sei como é que vai ser possível fazer tanta mudança em tão pouco tempo, mas tem que ter. E a partir de 2005 não existe mais peixes. O que vai existir então é aquário puro. É lógico que nada acontece de uma hora para outra. Tudo é gradativo, mas tem que ter um aceleramento. E quanto mais nós entrarmos nessa consciência, mais rápido a gente vai ter ganho de consciência e vai entrar dentro desse processo. Essa mudança é tão rápida, essa mudança que o Neymar está falando, que há mais ou menos 20 e poucos anos atrás, um irmão nosso aqui chamado Vilela, grande irmão nosso, um grande instrutor aqui, ele deu uma entrevista para a gente na Rádio Bandeirantes, falando sobre Agartha. E foi um verdadeiro rebolo, uma loucura. Todo mundo fez, esse homem completamente louco. Né? Mas falando de um local no centro da Terra, falando também o Ademar ainda vai se referir a isso, a Duarte, Shambhala, Agartha. Né? Hoje, eu que estou aqui, que não sou nenhum Vilela é um irmão extraordinário, né? Já falam na rádio que Agartha quer dizer arca da eterna aliança dos católicos. Só vocês procurarem Bíblia antiga, vocês vão ver epístolas de Paulo falando da Agartha aos Tessalonicenses. A Agartha é que manda isso tudo que o Ademar está falando para cá. É o povo da eterna aliança da Igreja Católica, de todas as religiões do mundo inteiro. Mas eu já não falo mais em Agartha como um local só dentro da Terra. Também é. Mas eu já falo em Agartha como arca voadora, enormes, cada uma do tamanho do continente, são 7 arcas. E fala isso no ar. Quer dizer, não me mandaram embora ainda, quer dizer, da rádio. A gente solta cada coisa hoje no ar, uma coisa de louco, e o pessoal aceita, né? Eu chamo a atenção das pessoas até para, o Ademar vai tocar nisso aí, as mudanças em termos de ótica, né? Hoje, vocês podem abrir por prazer ou por curiosidade ou por pesquisa. Vocês abrem sites sexuais da internet, né? Vocês vão ver lá pessoas com 2 sexos. Vocês vão ver a humanidade caindo mais violentamente no sexo. Porque geralmente a humanidade cai pelo sexo, mas também isso dá uma reverberação futura positiva, mas não quer dizer que a gente deva cair no sexo. E quem cai agora vai atrasar a evolução, né? Mas se vocês observarem, vocês vão perceber um crescimento muito grande de travestis, por exemplo. Por que isso, né? Será que é alguma coisa que nós mesmos provocamos? Claro que é. No passado, quando os hormônios da mulher, o progesterona como é que chamou? Estrógeno, né? Corresponde estrógeno, os 3 chakras de cima, progesterona, os 3 de baixo, divino e animal, para formar os 4 animais da esfinge, ou testosterona do homem no chakra cardíaco. Essas são as 10 sefirot dos hebreus, né? Ou o tetragrama de sagrado na prática, nossa ainda, um triângulo em cima e embaixo, um quadrado no meio, para forçar o quartil da criação, ou o racional do ser humano, né? Se vocês forem pesquisar isso de forma esotérica, vocês vão ver a coisa acontecendo debaixo do nariz da gente, mas numa velocidade incrível, né? Mas felizmente a humanidade, ela como está cheia de preconceito ainda, eu conversar com travesti, que é isso? O outro já cai lá na gandaia, já vai ter sexo com travesti, a menina já vira lésbica e tal. E a gente vai ver no plano cósmico, está lá, um dia vamos ter que voltar à androginia. O caminho está errado, mas Deus escreve certo por linhas tortas. Isso aqui não é para religiosos, no sentido mal da palavra. É para gente racional, que entende o plano cósmico. Não é que a gente deva fazer como está aí fora no mundo. Mas não vamos condenar o mundo. Que alguma coisa está acontecendo inconsciente, porque a vida, energia, não virou vida, consciência, para entender a coisa. Então a humanidade vai na marra. Ela vai para o bem ou vai na marra, né? E é isso que o Ademar está falando também. A partir de 2005, ou vai para o bem ou vai na marra. Os que forem por bem vão ajudar os seus verdadeiros discípulos de Deus. Os que não forem vão dançar também, né? Vão para outro globo no futuro, daqui a, quem sabe, 2 bilhões de anos, a gente se encontra de novo, no outro ponto qualquer do espaço aí, né?
Eu devia ter feito aquilo que vocês falaram no workshop e tal. Trazei 2 milhões de anos. Paciência. E o que o Carvalho colocou é importante, porque hoje existem 2 problemas. Existe uma que é uma perversão e outro que é uma realidade, não é? Então nascem pessoas com os 2 sexos, tem seres que têm essa tendência andrógena, mas eles lutam muito contra isso, é realmente um posicionamento, e no final eles ficam sozinhos, né? Então vocês olhem, por exemplo, o Chico Xavier, ele é mais mulher do que homem, não é isso? Se a gente olhar outros seres de alta hierarquia, eles são muito femininos. Então isso é um aspecto superior do androgenismo. E tem pessoas que nascem, não é? Com os 2 sexos. E até 9 semanas os 2 sexos são iguais, como nós sempre falamos, não é isso? Ou seja, se nós olharmos o órgão sexual até 9 semanas, o órgão do homem, aliás, o órgão de todos nós é assim, não é isso? É a flor de lis, exatamente a flor de lis, é o órgão sexual. Então, até 9 semanas, ninguém pode dizer o sexo de ninguém, é isso? Porque nós somos andrógenos. Porque nós repetimos dentro do útero todas as fases que nós tivemos no passado. E na época do Adão, não existia um Adão, existiam milhões de Adões. Éramos andrógenos. Nós mesmos gerávamos os nossos filhos. Até teve a separação do sexo. Aí veio Eva, que é o aspecto feminino de Adão, a polarização, a raça dioica, ou com órgãos sexuais em seres diferentes. Então, até 9 semanas, nós somos assim. É igual, não tem diferença. O órgão sexual masculino e feminino é igual. E aí, depois... aí surgiu aquela música nordestina, Viadão. Então, depois de 9 semanas, o que acontece com o homem, não é? Esta parte cresce e esta parte forma os testículos, as 3 partes, não é isso? E na mulher, então aí forma o órgão que é externo. Então depois de 9 semanas o homem, aí vem a polaridade na criação, então o homem ele é jogado para fora, formando em toda a parte endo, né, endócrina, o endo de criação, isso é externo. Então forma o órgão sexual masculino. E a mulher, ela faz o contrário, em vez de aumentar, ela recolhe. E esse órgão, então, esta parte aqui encolhe e esta parte se fecha, não é? Esta parte se fecha. Então forma o clítoris e os grandes lábios, né? Então é exatamente igual. A formação, inclusive, quando um médico ele vai fazer a operação plástica para a mudança de sexo, ele usa isso daqui. É exatamente isso, né? Ele usa esse princípio. Então veja, é muito importante. Então existe realmente uma tendência ao androgenismo nesses aspectos superiores, no próprio nascimento das pessoas. Mas tem o aspecto que é emoção pura, é sem vergonhice, é pilantragem, é malandragem. Esses que ficam lá em Indianópolis com um negócio desse tamanho assim, né? Aqui assim, né? Parece até luneta assim, né? Então isso já é deturpação. Aí não tem nada de espiritualidade, aí é sem vergonhice, é animalidade, né? Bom, então veja que nós estamos num momento ímpar e temos esses dons fortificados agora, nós podemos usar. Então existem 2 dons. O que é dom? Dom é uma dádiva, é uma qualidade, é uma virtude, não é isso? Dom também é uma faculdade, uma habilidade, não é? Tudo isso que a gente tem, uma especialidade. Então nós temos essas faculdades superiores, mas existem 2 tipos de dons. Dons que são nossos, que nós desenvolvemos, não é isso? Ou seja, habilidades, práticas que nós gradativamente vamos desenvolver. Eu não sei desenhar, mas eu fico desenhando lá e fazendo quadriculado e tal, eu desenvolvo a capacidade de desenhar. Eu não sei nada de música, mas eu estudo música, então eu desenvolvo dons desse tipo. Mas existem dons, que é o que nós vamos falar, que não são desenvolvidos por práticas comuns do ser humano, mas que eles são colocados na humanidade e são então dons de um processo evolutivo. E é desses dons que nós estamos falando, perfeito? Que nós vamos levar para vocês. E no dia 20 para o dia 21, todos esses dons que nós vamos falar foram fortalecidos. E o mecanismo que tudo isso chega através de nós é através do processo genético. Ou seja,
toda essa capacidade, esses dons que eu vou falar, eles são colocados dentro da própria genética humana, não é isso? Então veja que toda vez quando nós mudamos o ramo racial, uma sub-raça, uma raça-mãe, existe uma mudança genética. Então, uma grande mudança genética acontece numa raça-mãe. E nós já tivemos 4 raças-mães anteriores, que a tradição teosófica chama de adâmica, hiperbórea, lemuriana, atlante, e essa atual é a quinta, chamada ariana. Então, toda vez que muda uma raça-mãe, a genética é totalmente mudada. Né? Então, a nossa genética ariana é diferente da genética atlante quando nós vivíamos naquela fase. Diferente da genética lemuriana quando nós vivíamos naquela fase. Basta ver o tamanho, não é isso? Veja que na época lemuriana nós tínhamos em média 4,30 metros de altura. Os braços compridos que iam até o chão, ali, a gente parecia um quadrúpede andando, totalmente diferente do que nós somos hoje, não é isso? Então os valores genéticos, cada raça-mãe, eles são totalmente modificados. Depois, a cada sub-raça, porque cada raça-mãe tem 7 sub-raças, os valores genéticos são mudados. E o que está acontecendo agora? Nós estamos mudando de sub-raça. Nós continuamos na raça-mãe ariana, mas estamos terminando a quinta sub-raça teutônica, que é toda a experiência humana, está acabando agora, e o 7º ramo racial desta quinta sub-raça está acabando. Em 2005 ela termina. E vai começar, a partir de 2005, pura, um novo impulso. Ou seja, as crianças que vão nascer a partir de 2005 vão nascer com uma genética já diferente. E já estão nascendo, porque nada acontece de uma hora para a outra, elas estão nascendo em transição. Então, vão nascer com uma genética de uma 6ª sub-raça, que nós chamamos bimânica. 6ª sub-raça bimânica. E basta ver os netos de vocês, os filhos de vocês, que nasceram depois de 1989, não são diferentes? É só olhar. Caramba, computador, tem criança com 5 anos que desenvolve um programa de computador, como é que pode? Não é isso? Ele já vem com uma genética diferente. A gente, para ir no computador, pensa que apertando 2 teclas dá pânico, a gente fica assim, fica com medo de usar o teclado, não era assim? Criança vem, entra na página, palmada, faz tudo, não é? Brinca. Agora, essa mudança que o Odemar se refere, ela não é fácil de entender. Quando isso aconteceu na Lemúria, né, que é a verdadeira eubiose da época, era A1-Band, ou Banda, era a eubiose da época, ela avisou, por exemplo, os lemurianos que podiam entender isso. Ó, vão vir uns branquelos aí, os lemurianos eram negros, né? Vocês vão ter que casar com eles, porque eles vêm com vida e energia superior a vocês, mas não vêm com vida e consciência. Que aí a vida e a consciência vocês vão ajudar a dar a eles. Então, eles disseram assim, não, nós não vai casar com eles, porque são um povo, porque realmente só tinham vida e energia. Né? E não quiseram. Com isso foram exprimidos no continente. E depois, como praticaram um crime contra a evolução, foram escravizados. E tudo isso que o negro passou foi por esse motivo. Por exemplo, as sociedades esotéricas avisaram para os amarelos. Vocês têm que casar. Hoje a gente vê até hoje japonês com japonês, chinês com chinês, está tudo errado. Né? Índio com índio, não sei o que. Agora nós não vamos alcançar nunca a raça do futuro que tem que ser dourada. Né? Isso é um plano cósmico. Quando o Ademar fala aí da genética, isso na verdade acontece da arca para cá. Da arca que comanda esse sistema agora, que é a 4ª arca, né? Para cá. Onde eles têm um boneco lá, que eles chamam de Jeová Cósmico, é um boneco mesmo, um protótipo, como se fosse um laboratório enorme. Estou falando de ciência, é pé no chão, não é coisa religiosa. Né? E ali eles vão injetando uma gotinha, não sei o que mais. Nasce depois de 10 meses, 1 ano, 2 mil anos, será como que é aqueles projetos aí, nasce criança diferente aqui. Eles também erram, porque tudo que se manifesta para a vida universal e quaisquer plano de matéria é relativo. Os deuses erram, as hierarquias erram. A gente tem que ser mais complacente com os nossos irmãos. Todos erram. A humanidade só evolui de contradição em contradição. Fernando Henrique tem que ser contraditório. Que diabo? Se Deus é, ele não vai ser. Né?
Cadê a paciência nossa com os nossos governantes? Mas está roubando, o juiz Lalau roubou 179 milhões, vai. Paciência, mas não é porque juiz Lalau, eu estou cansado de ver desembargadores sem consciência, médicos sem consciência, professores universitários que escreveram tanto assim de livro, depois vira gay, depois de velho. Criança. A humanidade inteira é criança. Nós temos que desenvolver essa capacidade de compreender, parar de julgar uns aos outros, porque isso é normal na humanidade, em nós. Entender a nós mesmos e desenvolver um amor a nós, porque nós somos frutos de uma experiência. Essa árvore da vida que está aqui, as folhas somos nós. Então nós vamos caindo na Terra como se fosse o biótico, biovida, né? Transformando em abiótico. As folhas vão morrendo e quando terminamos a encarnação, vamos caindo na Terra, viramos adubo da Terra. Esse adubo já é experimentado como consciência, que nós recebemos ao nascer um impulso de vida e energia, que o Ademar acabou de falar. Quer dizer, já vem crianças, mas as crianças são doidinhas. Ou nós compreendemos essas crianças doidinhas como vida, energia, que precisa desenvolver a vida, a consciência, dá vontade de torcer o pescoço da criança, até me enche o saco, na verdade é isso, né? Mas nós temos que entender que é vida e energia. E os pais não estão entendendo, nós estamos legislando para essas crianças. Eu estou fazendo um curso de mestrado em Direito aí, é um absurdo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi escrito por adulto, né, impulsionado, quem sabe, pelos seres divinos aqui, mas na hora de receber esse impulso para gerar aquelas normas jurídicas que estão ali, mas é uma piada o Código do Estatuto da Criança e do Adolescente. Você não pode nem encostar numa criança, que é crime. A criança não pode trabalhar, se ela não trabalhar, ela não vai comer, porque ela mora numa favela às vezes, né? E não se iludam, muitas dessas crianças com a vida e energia fabulosa estão nascendo muito pobres, né? Muito pobres. Que é para ver se nós, que temos um pouco mais de vida, consciência já, mas estamos atrasados em vida e energia, na outra encarnação a gente recebe melhor isso, né? A gente tem a pena dessas crianças e vamos trabalhar por elas. Isso é que significa que a criança é o futuro da nação. Vocês estão entendendo o que significa isso? É isso. Se aí não trabalhar pela criança, nós não vamos ter futuro nenhum, porque elas somos nós mesmos. Amanhã nós vamos voltar. Então a gente é a folha da árvore da vida. A gente cai de biótico, vida, a gente vira abiótico, folha seca, cai no chão. Aquela vida, consciência que a gente adquiriu, virando adubo da Terra, como a Terra é o corpo sideral do planetário, nós vamos melhorando a vida, a consciência do próprio planetário. As minhoquinhas vão ficando mais inteligentes, as baratinhas, os besourinhos, tudo. É isso que nós somos. Então, morrer é maravilhoso. Quando a gente despeja na Terra um corpo eucarístico, esse corpo se desfaz, os germes da Terra vêm mais inteligentes. Ora, bolas, morrer é uma maravilha, então. Vamos parar com essa palhaçada, ficar chorando. Minha mãe, meu pai, calma, não é assim. Eles estão voltando ao seio de Deus, da Terra. Eu não acabei de mostrar para vocês aqui, ó. Né? O eixo da Terra é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que está girando aqui, ó. Para dar um equinócio, como o Ademar estava explicando, ou 25.765 dias, anos, aliás, né? São 12 eras. 12 eras, né? A Terra demora 25.765 anos, né? Para dar uma volta inteira em torno do próprio eixo. Aparentemente ela está rodando rápido, mas não está, porque ela está assim, ó. Quando ela dá a volta inteira em torno do Sol, em torno do próprio eixo, né? De várias voltas ela dá, até que ela tem uma volta inteira para dar o equinócio que o Ademar está falando, né? Então a própria Terra, ela está cumprindo também o zodíaco inteiro dela. Só que o zodíaco da Terra é dividido em eras. O nosso é dividido em vidas nossas, né? A gente vai cumprindo aqui, no máximo 777 vidas. Isso é algo maravilhoso, quer dizer. Mas nós temos que entender isso mentalmente, lutar para entender a morte, parar com essa choradeira em Deus e morte. Não tem sentido, né? Eu não sei, o dia que a gente entender isso, a gente acaba até com cemitérios, né? Que nós podemos injetar na Terra, ou via direta, o nosso corpo apodrecendo para melhorar a vida, a consciência do planetário, né?
que apodrece, melhor dizendo. Ou então jogamos também, com a cremação, jogamos na própria terra, né? No plano astral da terra. Do plano astral, materializa no plano vital da terra, o que nós jogamos, e materializa no corpo sideral ou físico do planetário, com as próprias doenças. Elas aparecem no astral, daí a medicina psicossomática está certa hoje. Aparece o micróbio no corpo vital, escondido atrás da canopla do chakra, e materializa no físico. Depois de materializado no físico, aí sim começa a reprodução via cissiparidade, bipartição, aquela coisa toda que a gente aprende na biologia. Até então, é desse jeito que a gente está falando aqui. Nós não desenvolveremos dons do terceiro milênio sem entender essas coisas, sem sair daqui borrando de medo de morrer. Não, a gente tem que morrer oferecendo o corpo a Deus. Morrer deveria ser uma coisa maravilhosa. Você entra para o quarto e fala assim: não me enche o saco que eu quero morrer em paz. Para aquela choradeira de família e tal assim. Ah, mas está tão doente, meu Deus, salva. Mas salva de quê, gente? Isso é normal, é a folha que caiu de biótico, vira biótico, adubo, volta. Depois nasce a árvore de novo, que é uma era. Essa era vem, gera aqueles frutos de novo, que são as crianças que nascem com essa tendência melhor do Ademar. E assim vão os ramos faciais e tal. É assim, é uma árvore que vem e vai, vem e vai. A árvore da vida no sentido prático é isso. E o mecanismo, não é, onde todo esse processo genético é colocado nas raças mães, nas sub-raças, nos ramos raciais, é exatamente esse, que é o mecanismo onde toda a evolução acontece. Esta linha mais forte é a linha que a gente vive, esse nível que a gente está, que a gente chama Terra, é isso, ou o globo terrestre. Então nós temos dimensões suprassensíveis, que nós chamamos interiores, e dimensões exteriores. Todos nós vivemos na Terra com o corpo físico. Todos nós temos um agregado vital, que é o nosso corpo vital. Todos nós temos um agregado astral, dessa dimensão astral. E todos nós temos um agregado mental, dessa dimensão mental. Então veja, nós vivemos simultaneamente em 4 dimensões. Na dimensão física, que é essa que a gente vê. Na dimensão vital, que está aqui, que é a nossa vida. É só olhar um defunto, né? E uma pessoa viva, o que um tem que o outro não tem é vida, né? Um animal vivo, um animal empalhado, o que um tem e o outro não tem é vida. Uma planta artificial, uma planta natural, o que um tem e o outro que não tem é vida. A gente não vê a vida, mas existe. Então, os nossos sentidos, sentimentos, emoções e instintos ligam-se a esta dimensão astral. E os nossos pensamentos, a gente pensa nessa dimensão mental. Então, quando nós morremos, a gente fica neste ciclo que a gente chama dessas 4 dimensões. Quando a gente morre, joga o corpo físico fora, o corpo vital fora, e vai para essa dimensão astral. Onde é o mundo astral? Aqui mesmo. Aqui mesmo. Não tem? Só que ele é mais sutil, a gente não enxerga. Então está cheio de defunto aí assistindo esse workshop e não pagaram. O defunto está cheio. Então, onde ficam os nossos pensamentos? Na dimensão mental. Então, quando a gente morre, nós vamos para o astral. Ficamos um certo tempo, temos uma segunda morte, vamos para a dimensão mental. Ficamos um certo tempo, temos uma terceira morte, aí voltamos a um processo de vida. Então nós ficamos nessas dimensões exteriores. E todo o conhecimento, as hierarquias colocam na dimensão física, na dimensão vital, na dimensão astral, na dimensão mental. Eles colocam tudo aí. Ou seja, tudo que existe tem agregado físico, vital, astral e mental. Tudo. Né? Ou seja, imagina o meu fígado. Então eu tenho o meu fígado físico, o meu fígado vital, que é o meu fígado com vida, né? Tenho o meu fígado astral, onde eu sinto a dor, né? Quando tomo muita cachaça. E tenho o meu fígado mental. É isso? Ou seja, aquela ideação que criou o próprio fígado, que constitui o fígado como uma realidade. Agora, isso que o Ademar está dizendo vale de lá para cá e daqui para lá. Vocês vão extracando do corpo físico aqui, né? Os átomos permanentes registram. Então vocês voltam, por exemplo, vocês acabam com o fígado.
volta uma criança com atresia das vias biliares. Ué, se não for assim, não adianta ficar pedindo perdão a Deus que bebeu a vida inteira. Os seres que nos trabalham de lá para cá, eles agradecem se vocês beberem a vida inteira, porque vocês estão testando os corpos para eles. Mas individualmente vocês vão pagar karmicamente. E o problema é de vocês, não adianta pedir para ficar mentalizando em cima para curar. Ué, bebeu, encheu a cara, vai passar por aquilo. Se eu me lembrei de uma encarnação minha, até a minha mulher me chamou a atenção, me apareceram uns vergões nas costas, né? Aí eu me lembrei, passou um filme, eu vi que eu fui um idiota, um lama tibetano da Ordem do Dragão Vermelho, que eu bati em mim mesmo para purificar. Aí, se vai virar câncer amanhã, o problema é meu, não é nenhum doutor para me curar. Vocês estão percebendo? Eu me batia, né? Eu só saí dessa bobagem quando mudei de ordem, passei, subi um pouquinho de energia lá e vim entender melhor assim. Então eu era um idiota de um lama tibetano da Ordem do Dragão Vermelho. E vocês ficam aqui, não sabem nada do Tibete, ficam assim, Tibete é uma maravilha. Não, era um monte de besteira também, como a Índia também, para todo lado onde vocês forem, vocês vão ter sempre aquela tipo pirâmide do Buda. O povão ignorante, que é a base maior, né? Depois você tem, acima dos Sudas, ou do povo ignorante, vocês têm os comerciantes, os Vaixas, né? Depois, acima dos comerciantes que viram um pouquinho de luz, já estão catando oraminho para vender na rua e tal, né? Então, negociantes são um pouquinho mais inteligentes. Vocês têm os chátrias, os guerreiros, né? E por fim o sacerdote branco, que é o já metido a sábio, governando o país, né? Quer dizer, o Cristo e o Buda vieram para revirar tudo isso para ir mais depressa, né? Então tudo isso é para nos levar a entender melhor os que estão por baixo, né? Aliás, o povo está sempre por baixo, né? Quando ele não está por baixo, os outros estão por cima dele. Então, para vocês entenderem o processo, isso que eu vou falar agora é muito importante. Olha, nós temos aqui 8 dimensões, né? 7 dimensões e uma oitava que é a síntese de todas elas, né? São 7 dimensões e uma oitava que é a síntese. Então, isso daqui antes de ser isto, antes de existir, o que era? Isso aqui era simplesmente um pedacinho do Sol que saiu, e o Sol é uma energia eletromagnética inteligente. Ou seja, o que é Deus? Para vocês entenderem o que é Deus, essa inteligência que está no Sol, que está em todas as estrelas. E essa inteligência que está no Sol, o Sol é uma energia eletromagnética, e essa inteligência pega essa energia eletromagnética e transforma em qualquer coisa. Então o que ele fez? Criou primeiro o mundo mental, o mundo astral, o mundo etérico, o mundo físico, não é isso? Então a Terra era uma bola de fogo, a Terra física era uma bola de fogo que era aqui igualzinho ao Sol. Aí essa inteligência foi pegando essa energia e transformando essa energia que é o Sol, eletromagnética, em matéria. Aí vem transformar ouro em qualquer coisa. E nessa alquimia foi formando a crosta da Terra. Foi formando os 4 elementos, os 4 reinos, depois formou o mineral com os 4 elementos, formou o vegetal, formou o animal, formou o hominal. Então, de onde que nós saímos? Nós saímos do Sol. O Sol é a nossa origem. Tudo saiu do Sol. E aquilo que ele falou do Buda, né, que tinha uma estrela só, é a grande realidade. O nosso mestre fala que tem uma estrela primordial que explodiu e deu origem a todas as estrelas. Ou todas as estrelas são oriundas de uma estrela única. Então, é a grande origem. Por que isso é a pergunta? Se não ficar fazendo porquê toda hora, a gente não entende. Por que isso? Porque não tem jeito, né, de jogar, vamos supor, um sistema só evolutivo, não tem jeito de você jogar toda a energia desse primeiro Sol primordial, o Sirius. Você não pode jogar tudo no lugar, você explode, arrebenta tudo. Você tem que dividir em pedacinhos, né? Foi o jeito que a divindade encontrou. Então, por exemplo, esse Sol do nosso sistema, ele está lá com a quantidade suficiente de energia que foi jogada para cima. Daí eu te gerei do seio antes do luzeiro, do Salmo 109 verdadeiro, para cair em gotículas na cabeça da gente em forma de chuva, de sabedoria, de vida e energia, para transformar em vida e consciência aqui. Isso é maravilhoso, para cair de acordo com as nossas possibilidades, porque se
pegar, aumentar a potência daquele sol lá 10 vezes o tamanho dele e cair na cabeça da gente aqui, vamos acabar com a vida da gente. Do jeito que ele está, se vocês ficarem expostos a ele no horário errado, ele já mata a gente em vez de dar vida. Então, e veja que além das 4 dimensões externas, embaixo da superfície da Terra, nós temos os maiores mistérios, que são os mundos internos, que ele falou do Vilela, que achava que era louco, lá na Bandeirantes, né? Há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Então veja, essa inteligência foi pegando essa matéria, essa energia eletromagnética e transformando em matéria, foi formando os reinos, as crostas, não é? Então começou a formar uma pequena camada, foi formando as outras camadas, foi formando o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o nosso reino mineral. Então o que nós somos? Somos frutos de uma inteligência que está aqui dentro, que nós chamamos Agartha. E dentro da Terra nós ainda temos o Sol que nos criou, que é esta energia eletromagnética, onde tem uma inteligência nela, que é a própria inteligência de Deus, que nós chamamos Melquisedeque, que criou tudo e que vai criar o resto que vai surgir, transformando esta energia eletromagnética em matéria. Então veja, isto que é luz, Agartha é 24 horas de luz, aí vocês vão entender o que é Agartha, é dia total, que é o próprio Sol, é o Sol que está dentro da Terra, que de vez em quando, um pouquinho dele mais frio, é cuspido como larvas nos vulcões, é isso? Então, aqui dentro nós temos ainda o Sol, essa matéria solar, aqui dentro nós temos todo o nosso futuro. Essa inteligência vai criar todo o futuro, como já criou o passado, criando o reino mineral, vegetal, animal, hominal. Então, tudo o que surge a partir desse instante para frente, o que é? É a Agartha que está colocando na face da Terra. Então, é uma inteligência que pega essa energia eletromagnética e transforma em evolução. Aí vocês vão entender por que a humanidade aumenta, porque que as experiências estão sempre crescendo, os conhecimentos, é essa inteligência. Isso chama-se Agartha. E por que Samadhi está errado, que eu estava falando aqui? O Samadhi, o professor não gostava de ver alguém em Samadhi. Por que isso? Samadhi é o 7º poder da yoga, né? Dharana é o 5º, né? Que é aqui, o Kriya Shakti. Samadhi é isso aqui, você contempla direto a divindade. Ora, quando você contempla direto a divindade, os livros estão cheios por aí, os livros de esoterismo, entre aspas, estão por aí ensinando que eu sou ele sou eu. Quando você olha e fala assim, realmente, eu sou ele e ele sou eu. Aí ele olha para você e fala assim, como você sou eu, né, e eu sou você, a divindade falando com a gente, sai daí, palhaço, para de me olhar, né, e vai trabalhar, porque eu criei você para trabalhar. Você já está com diploma, já me viu, sabe quem eu sou, então estou aqui, a missão é essa. Daí essas hierarquias criadoras estão trabalhando, eles querem que a gente fique iguais às hierarquias. E não um bobão ficando assim para Deus, ir para o céu, para Nirvana, precisa tirar essas coisas da cabeça. Senão vão ficar parados no espaço do tempo. Então, tudo o que é colocado na face da Terra, na evolução, né, inclusive os dons que eu quero falar, esta inteligência que nós chamamos Agartha que cria. Então, como que funciona? Vocês já ouviram falar de UFOs, não ouviram? Fenômenos ufológicos, discos voadores, OVNI. O que é o OVNI? É a coisa mais simples, o OVNI. O nosso mestre fala que eles vêm da Agartha, vêm da face da Terra, e ninguém entende isso. Não dá, eu não entendo como é que a pessoa não entende isso. Então veja. É sério. Olha só, presta atenção. Se aqui ó, é matéria, é energia solar, aqui não é matéria, é energia. Tanto é que pelos cálculos a Terra é oca. Você não ouviu falar da Terra oca? Por que a Terra é oca? Porque a ciência não explica que aqui dentro não tem matéria. A ciência fala que ela é oca. Se ela não fosse oca, ela não teria as velocidades, as características que ela tem. A ciência é um fenômeno, mas ela sabe que não é oca, que tem fogo lá dentro. Então, na realidade, não tem matéria dentro da Terra. Dentro da Terra tem energia, que é o Sol. Então, o Sol está aqui dentro, que é a Agartha, que é luz. Então veja, esta energia que está dentro da Terra é inteligente, é o próprio Deus, que é o Melquisedeque, e se transforma em qualquer coisa. Então o que é o UFO? UFO é esta energia, não é matéria UFO.
UFO é energia. É uma energia inteligente que sai para a face da Terra e pode se transformar em qualquer coisa. Pode se transformar numa máquina, pode se transformar num ser, pode se transformar numa paisagem, que é a Maia dos Nagibe, que ele falou, faz qualquer negócio, é um fenômeno ufológico. Então veja, e UFO, na grande parte das visualizações que as pessoas têm, não é? São bolas de energia, não é isso? Bolas de energia. Vira uma bola de energia aqui, bola de energia para lá, bola de energia. Então o que esses UFOs estão fazendo? Colocando evolução na face da Terra. Existem experiências genéticas que eles fazem, existem experiências fantásticas no reino vegetal, colocam novos vegetais, remédios, ou seja, colocam planos, né, dentro da própria evolução. Aí vocês vão entender o que é UFO. Aí vocês vão entender o que é Cristo. O que é Cristo? É essa energia eletromagnética inteligente, que pode ser qualquer coisa, ele manifestado, né? E ele tem uma magia desta energia. Tanto é que ele cura, ele ressuscita. Veja, quem é que tem poder de ressuscitar? Conhece alguém que tem? Ele ressuscitava morto. Ele pegava a parte podre, fazia, reconstruía corpos, fazia cego enxergar. Ele cria, ele tem poder criador. Então o que é Jesus? Jesus é a Agartha. Por isso que nós falamos que Buda é a Agartha, Cristo é a Agartha, esses mestres da humanidade vêm de Agartha, UFO é a Agartha, tudo é a Agartha. Então a Agartha... Em Agartha, mensagem estão jogando em Agartha, tudo isso é Agartha. Dá Agartha para vocês. Mas vocês também são Agartha na Terra, aí que está. Porque quando a gente fala, o professor Henrique Zé de Souza, a essência divina estava vibrando dentro dele, mas também de vocês é a mesma. Mas estão falando que o professor Henrique Zé de Souza era Deus. Que coisa nenhuma, não estão falando nada, vocês não estão entendendo. Só isso. Mas o Buda era... Não, o Jesus era superior ao Buda, o Buda era melhor. Zoroastro era isso, que é Quetzalcoatl, era maior. Isso é Zoroastro. Não existe, tudo é uma coisa só. Tudo é uma coisa só. E às vezes essa energia é tão fantástica, né? Que os olhos são realmente a janela da alma. Pelos olhos, às vezes, a gente reconhece uma pessoa dessa luz. O clarividente, em alto nível, né, como aconteceu com um americano, por exemplo, ele percebeu o professor Henrique Zé de Souza como portador de grande quantidade dessa energia nele. Ele olhou e falou assim, esses olhos, e desmaiou. Por quê? Porque ele percebeu uma energia semelhante à do Cristo lá atrás, né? Dentro do professor Henrique Zé de Souza. Não é que o professor era o Cristo, isso não existe. O Cristo encarnando como Henrique. Cristo acabou, é outra coisa. Aquele corpo virou coisa para a Terra e ele deve ter melhorado muito o planetário, né? Não é ele o Cristo, isso não existe. Ficar reencarnando como uma pessoa. É Melquisedeque. É Melquisedeque, quer dizer. Então, quando esse indivíduo, um americano, né, que ele pesquisava UFOs, etc., ele topou com o professor como matéria atrai matéria, se atrai matéria boa e matéria ruim, né? Ele era o longuinho da Igreja Católica, ele espetou o Cristo, né? Mas ele, como influenciou muito grande, porque naquele momento que ele enxergou, caiu o sangue do Cristo nos olhos dele, como é um sangue eucarístico, né? Ele enxergou, ele olhou aqueles olhos, aquela energia vibrante que estava dentro do Cristo, que era a energia e não a pessoa que estava ali. A pessoa não importa, não é a máquina que está ali, é a energia que está dentro dela, a bateria que está dentro dela que importa. Reflete nos olhos, são a janela da alma. Daí os olhos estão ligados a fóton, luz, fóton. Eu olho para vocês, uma nuvem de fóton de vocês vem na minha direção para eu poder enxergá-los. Luz de Deus. Vocês estão entendendo o aspecto vibratório? É importante entender isso. Então, quando ele olhou para o Cristo com matéria atrai matéria, quando ele já tinha sentido aquele impacto, ele achou que ele também não entendeu bem, ele era um adepto nessa vida, ele olhou e falou assim, não, esses olhos, e desmaiou, e não saiu mais de perto do professor Henrique Zé de Souza, né? Mas eu duvido que ele próprio, mesmo como adepto, tenha entendido realmente o que ele viu. E a gente está tentando fazer vocês entenderem, ele é um adepto ressuscitado já, hein? Nós estamos tentando fazer vocês entenderem uma coisa que não é fácil mesmo, né? Porque essa luz interior nossa, ela projeta-se através dos olhos. Daí a pessoa que vai desenvolvendo isso, ela desenvolveu uma clarividência a ponto de esses olhos não ter muito sentido, aí passa esse. Que é o que o Ademar vai explicar depois.
Então, e essa energia eletromagnética inteligente são os UFOs. Esta energia eletromagnética são os mestres. Esta energia eletromagnética é São Germano que se manifesta. Tá? É um ser com grandes propriedades de magia. Então veja, esta energia eletromagnética pode se transformar em tudo. E nós temos dentro de nós esta energia eletromagnética. Fica bem no final da espinha, né? Ela tem o formato de uma pequena cobra, uma cobra brilhante, com 3,5 centímetros de comprimento, enrolada bem no final da espinha, no pedúnculo do chakra raiz. Está lá. Nós temos isso daqui. Então, se eu colocar a minha consciência aqui, onde vocês estão pensando? Nesse ponto que nós chamamos, né, nessa essência, que chama-se Kundalini, essa cobrinha. Então, quando eu ponho a minha consciência em Kundalini, e aí vem o sexo, né, que ele falou, né, que o sexo atrapalha esta entrada, que é a energia da criação, energia genésica. Mas se eu ultrapasso o sexo, eu consigo entrar nessa energia. Daí então, daí tinha um olho embaixo, né, que vocês estavam rindo agora há pouco, aí, um olho atrás, e um olho aqui, ó. Pode escolher o olho se você se identificar. Então, essa energia é essa energia inteligente. É uma inteligência. Deus está aqui, não é? Bem no fim da nossa espinha, na criação. Então veja, se eu colocar minha consciência em Kundalini, eu coloco minha consciência em Agartha, aqui, eu estou aqui dentro. Vocês estão entendendo o que é Agartha? Está aqui, nós temos um pedaço dela. Por quê? Eu sou uma terra ambulante, né? Uma terra que anda, que vai para lá, para cá. Então eu tenho essa parte dentro de mim. E na hora que eu acordar essa parte, eu viro um sábio na hora. A gente sabe tudo sobre tudo. Sabe tudo sobre a vida, sabe tudo sobre a existência. Que é Kundalini, é o despertar de Kundalini. Então veja, mecanismo então de colocar a evolução mineral, vegetal, as plantas, não é? Os animais, nós seres humanos, mudança genética, colocar esses dons que nós estamos falando, começa em Agartha. Então Agartha é uma inteligência, são anjos, são sabedorias, são deuses, são semideuses. E são consciências cósmicas, solares, que estão aqui. E essas consciências têm o lado positivo e o lado negativo. Tudo é positivo, tudo é negativo. Tanto é que tem UFO bom e tem UFO ruim. Porque o UFO bom põe perfume, põe saúde, põe vida. O UFO mal põe droga, põe alcaloides para fazer crack, para fazer cocaína, não é isso? É a mesma coisa. Os dois trabalham vegetal. Uns para matar, destruir, prender, outros para libertar, dar vida, dar saúde. Então veja, a Agartha é uma inteligência, é uma energia eletromagnética. Eu não posso entrar lá porque não é uma cidade, é uma energia. Eu só entro com energia lá. É isso? Então na hora que essa energia acordar em mim, eu entro nela. Então, a Agartha faz o projeto, é a sabedoria. Ela registra aqui dentro, no envoltório de Agartha, na parte exterior de Agartha, que nós chamamos Duat, o mundo arquivo de evolução. Então tudo que é colocado, tudo que vai acontecer na evolução é registrado em Duat, que é o mundo das bibliotecas. Todo conhecimento de todo o passado, de tudo que aconteceu na face da Terra está em Duat. Só não tem, que horas são agora? 5 para as 11, até esse momento para frente não tem mais que está colocado na face da Terra. Mas tem o conhecimento que não aconteceu aqui, mas que já existe numa outra dimensão, que é a seguinte, que chama-se Badagas. Então a Agartha projeta, idealiza o ser humano, por exemplo, vamos falar do ser humano, como é o ser humano? Como é a criança que vai nascer a partir de agora, geneticamente mudada, com essas capacidades, desses dons aflorados. Ela coloca em Duat, depois tudo isso vai para Badagas, que é um mundo protótipo, é um mundo que acontece antes do mundo físico. Então, por exemplo, se eu entrar com a minha consciência em Badagas, eu vou ver como que vai ser a vida aqui daqui a 20 anos, 30 anos, 10 anos, 100 anos, 1000 anos. Então, toda a vida do futuro, antes de acontecer, acontece em Badagas.
Então aqui já tem, por exemplo, as raças como são. A raça amarela é diferente da raça atual. A raça negra é totalmente diferente da raça atual. É uma raça bonita, linda, né? A mulata que já faz a gente ficar doido, né? O português errar troco, vai fazer errar muito mais. É isso? Porque realmente é uma raça muito bonita, muito linda, muito inteligente. Então veja, as experiências raciais, as civilizações, as tecnologias, os conhecimentos já existem em Madagascar, que é o mundo do futuro. E depois do mundo do futuro, ele é colocado na face da Terra. Ficou claro? O que é o onividente, o que vê o futuro? Ele vê em Madagascar o que vai acontecer. Você dá para vocês entenderem também a expressão que a minha avó usava, que muita gente usa: seja feita a vontade de Deus. O verdadeiro discípulo de Deus, ele pega isso que está vendo em Madagascar e faz. Fica pedindo nada para Deus. Esse é o verdadeiro discípulo de Deus. Quando está pedindo pão, quer isso, quer aquilo, não quer ter nada. Não é discípulo. É apenas um escravo de si mesmo ainda. Tá, aquela cobrinha está enroladinha lá atrás. Quando a cobrinha sobe, que vai lá em cima, você tem um samadhi, um torrato, que entende o plano cósmico, e que sabe, inclusive, que a onisciência de Deus nada mais é que está registrado em Duarte, como diz o Ademar, que além disso, nem Deus sabe o que tem, que é a experiência que valida o plano, né? Aí ele vai entender o que é onisciência. Aos poucos ele vai entender o que é onipotência, o que é a onipresença de Deus, né? Ele vai ver que tudo isso não é tão complicado quanto parece. Então, o mecanismo é esse. A Agartha, que é essa inteligência, né, dentro de uma energia eletromagnética, cria a experiência, registra em Duarte, e Duarte passa para Madagascar, Madagascar vem na face da Terra. E aqui fica o ciclo evolucional da experiência. Então, toda a experiência genética, ou seja, antes de nós existirmos, nós fomos planejados em Agartha. Tudo. Qualquer planta, qualquer máquina, qualquer equipamento. A televisão não foi o homem que inventou. A televisão foi inventada aqui em Agartha, foi dada para o homem e jogada no mundo mental para que aqueles cientistas captassem tudo isso. Então, toda a tecnologia que nós temos, o homem não inventa nada, ele só capta o que estas inteligências colocam ou querem colocar no contexto evolutivo. Aliás, então, o mecanismo... No workshop passado, você falou sobre isso também. Na Atlântida, os deuses deram direto isso aos Atlântidas, e deu tudo errado. Agora estão dando via indireta por Agartha, para ver se dá certo. Na Atlântida, Agartha estava aqui, ó. Esta consciência, grande parte, vivia com a gente, que eram os deuses, né, que viviam com a gente, os anjos. Mas depois das besteiras que a gente fez, eles sumiram do mapa e se manifestam como mestres da humanidade. Bom, este é o mecanismo. Então, todo esse processo eles colocam através da genética, e na genética nós temos toda a nossa hereditariedade, não é isso? A hereditariedade, ela existe no reino mineral, ou seja, os minerais, eles respondem a famílias químicas, né? A linha do cobre é cobre, zinco é zinco, ferro é ferro. Então existe a hereditariedade dentro da química. Existe a hereditariedade nas plantas, né? De repente você pega uma maçã planta, vai nascer abacaxi. Não vai nascer planta, vai nascer maçã. Maçã, nasce maçã, não é isso? Então essa é a hereditariedade. Você planta banana, de repente nasce pera, já pensou? É esquisito, né? Não, nasce banana. Então, é hereditariedade. E cada hereditariedade vem uma experiência melhor. E a hereditariedade existe no animal, não é isso? Então, veja, do animal, você tem cachorro, de repente vai nascer um gato. Não, nasce cachorro, gato nasce gato, urso nasce urso, né? Então, veja, aí é o processo. Então, cada animal tem a sua hereditariedade. E o homem tem esses princípios genéticos hereditários. Então, por que eu tenho essa napa de italiano? É por causa do italiano, né? Por causa do meu avô, da minha avó. Por que eu tenho olhos verdes, né? É por causa da minha descendência. Né? Então, a gente traz valores genéticos, perfeito? Então, veja, a hereditariedade, ela serve para duas coisas. Mostrar a diferença nas espécies, né? Ela mostra a diferença do mineral, do vegetal, que tem entre as plantas, que tem entre os animais, que tem entre os seres humanos também. As diferenças de raça. E também, pela hereditariedade, nós temos a transmissão dos valores. Todos os nossos valores
eles são passados, né, na espécie para os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, através da genética, da hereditariedade, que é a transmissão de valores. Então veja, repetindo, né, nós estamos então recebendo impulsos, e recebemos no último dia 20, mais o impulso ariano, da raça ariana. Estamos recebendo impulsos da sexta subraça. Então, de 1989 até 2005, nós estamos recebendo todos esses valores. O jovem, a criança que está nascendo, está recebendo. E a partir de 2005, isso já está na genética de todo mundo que nasceu. Então, veja que é um processo interessante, né? E essa hereditariedade, ela liga-se aos nossos princípios, né, que é através do DNA, do ácido deoxirribonucleico, né, que é o maior mistério. Ninguém sabe o que é o DNA até hoje. Né? E esses valores, todos esses valores, essas capacidades superiores, as hierarquias colocam diretamente no contexto evolutivo. E os UFOs fazem isso. Às vezes vocês vão entender chips, não é isso? Então, tem muitas pessoas que são experimentadas na face da Terra. Ou seja, eles entram na nossa dimensão, porque essa dimensão de Badagas, ela tem tudo que vai existir na face da Terra. Mas muitas comprovações, muitas alterações são feitas na própria face da Terra. Aí vocês vão entender abduções, vocês vão entender chips que são colocados, são como que experiências que são feitas com a pessoa, não é? E quem está atrás disso? Esses seres lagartinos. E os chips às vezes são colocados no astral. No astral. É chip astral, é chip mental. Né? Depois ele revela no físico. Né? Se vocês observarem lá o sentido da palavra, ó, cromo, somos. O que é isso? Cromos, cores. Somos, cores. Então, a dica para o cientista, tem alguém que pesquisa genética por aí? Não. A dica está aí, ó. Cromo, somos. Somos, cores. Mexam com as cores, vocês vão entender o DNA. O ácido desoxirribonucleico. Eu tenho um filho que está mexendo com isso aí, tem 4 anos, não sabe nada ainda. E é um pesquisador já na área, não sabe nada, porque não tem como vocês testarem isso. A não ser que tivesse uma máquina que já fotografasse a aura inteira. Na aura tem Kirlian, né? Os chakras, e mostrasse cores em outras dimensões. Aí a gente iria entender. Até muito tempo ainda pela frente. Então, e dentro da célula nós temos os bastonetes, que são esses cromossomos, né? Onde nós temos os sexuados e os assexuados. Vocês conhecem, né? O sexuado é o CX, que a mulher tem pares, né? O homem, ele é um só, né? Tem 2. São os CX. E o CY, que estão nas células, não é? Que representa as características masculinas. Outra dica, por que a mulher tem 2? Que ela representa 3 chakras em cima, aquela que é o hormônio dela aí, estrógeno. Os 3 de baixo, progesterona, pronto. O homem testosterona só um, aí ó. Tá na cara, mas é que a ciência ela não recusa pegar essas dicas, né? Jagarta, jogando aí para ver se descobre. E a gente está jogando isso, quer dizer, a consciência que passou isso para nós é a Gartina. E, então, até há pouco tempo atrás, todos pensavam que era o homem que dava as características. O homem então era bom, né? As características é o homem que dá, não. Né? Na realidade, as características não são sexuadas, elas são assexuadas. Elas são colocadas atrás dos autossomos, né? Que são outros ingredientes dentro da célula. Por isso que a mulher, ela tem os mesmos valores que o homem tem. Então, todas essas capacidades que nós vamos falar, a mulher tem e o homem tem. É lógico que uns têm mais facilidades para determinadas capacidades, né? A mulher tem mais facilidades para umas, homens têm para outras, mas os dois têm para para todas as capacidades. Perfeito? Então, em cima disso, nós temos todo um processo onde as hierarquias colocam esses valores. E, voltando, nós estamos num momento importante onde esses valores foram encorpados, foram enriquecidos. Então é mais fácil a gente conseguir desenvolver. Isso aqui, para quem já está mais adiantado em esoterismo, autossomos. Raciocínio. Nós temos 7 autos gerados. Cassiel, Anael, Saquiel, Tequezer da igreja, Elohim, etc. Tudo é uma coisa de Anjoan, né? Cada um
um governante de Agartha, num determinado momento da arca, de uma das arcas. Cada um então dá uma grande tônica cósmica de um universo inteiro, naqueles seres que nasciam naquele momento. Auto somos, somos auto gerados, que reflete nós como cromo somos. Eles jogam as cores, daí a partir dali vão aparecendo os bastonetes, como explicou. Isso é revelação também. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora. Já disseram que o cafezinho está no jeito lá, né? Lavaram o coador, etc. Então, como nós temos poucos países